Olá, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. E hoje nós estamos com mais uma live e vamos estar falando sobre um tema que acredito eu que Deus falará ao nosso coração. Aproveito o ensejo para também cumprimentar a todas as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher, onde quero passar a felicitá-la todas e honrando também, claro, eu não poderia deixar de falar hoje, nesse dia específico, sobre uma mulher que está na Bíblia. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em Juízes. Juízes segue assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Portanto, é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis. E então nós vamos ler Juízes, capítulo 4 e versículo de número 4. Juízes, capítulo 4 e versículo de número 4, que está escrito assim: Débora, profetiza, mulher de Labitote, julgava Israel naquele tempo. Versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Nesse Dia Internacional da Mulher, esse dia específico, esse dia em que todo mundo comemora o Dia da Mulher, Deus toca no meu coração para nós meditarmos e nessa reflexão falar um pouco dessa mulher altruísta, essa mulher que nos deixou um legado. E os adjetivos dela são tantos que eu quero, com a permissão de Deus, falar aqui sobre segredos da vida dessa mulher extraordinária que foi Débora. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Juízes, tendo em vista que há muitas pessoas, às vezes, que não têm um grau de familiaridade muito grande com a Bíblia. Às vezes, quando pega algum livro, ele fica sem saber, ou ela, por onde iniciar, do que se trata esse livro. Esse livro é o livro das crises de Israel. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, a gente fica, por um lado, fascinado, claro, mas, por outro lado, também dá uma nostalgia por ver que aquele povo sofreu tanto, né? Foi um povo que pecou contra o Senhor, fizeram mal aos olhos do Senhor, melhor dizendo, e a partir daí, então, Deus permitiu algumas coisas viessem a acontecer com o povo de Israel. E uma das coisas que acontecia é que os inimigos, ou seja, os povos do Oriente, os amorreus, os heteus, enfim, aqueles zeus que ali existiam e habitavam na terra, os habitantes do vale, né? E os amalequitas, por que não dizer, eles faziam uma força de coalizão para atacar Israel no momento mais penumbro da história. Eles faziam uma força de coalizão para atacar Israel naquele momento mais difícil que havia na história de Israel. E é sempre assim, o inimigo ele sempre está à espreita, né? Ele sempre está tentando aproveitar das oportunidades, quando há brechas para ele aproveitar essas oportunidades. Tendo em vista que hoje nós queremos falar especificamente sobre a vida de Débora e trazer aqui alguma coisa relacionada à sua biografia, eu quero falar então baseado no versículo 4. Como eu já disse, o livro de Juízes é o livro das crises, é o livro em que reinou em Israel os juízes. Isso é, por demais, interessante, mas nós sabemos que um governo democrático, por exemplo, ele precisa apoiar não numa cadeira de 3 pernas, ele precisa ter mais apoio, ele precisava de ter o legislativo, porque o judiciário já estava, mas também o executivo. Por essa razão, nós vemos que o tempo dos juízes foi um tempo de crises instaladas, por que não dizer, em Israel. Tendo em vista que Deus não é machista, e a Bíblia também não é, Deus usa mulheres. E Deus levanta naquele tempo de crise uma mulher por nome de Débora. É interessante nós salientarmos e dizermos que o nome Débora vem, claro, do hebraico, e significa abelha. Todos nós sabemos que quem é apicultor, principalmente quem é apicultor, que trabalha com abelha, com colmeia, sabe muito bem que a abelha ela não come o mel, ou seja, ela produz o mel. Isso é muito importante. Então, o primeiro segredo que eu encontro na vida de Débora, baseado no capítulo 4, versículo 4 de Juízes, o primeiro segredo do sucesso dela estava no seu nome. Eu aproveito o ensejo para abrir aqui já um parêntese para falar a você que está aqui, você
que vai estar vendo, né, posteriormente essa mensagem, eu quero que você entenda o seguinte. Todo nome nos tempos bíblicos, todos os nomes, tinha não somente uma conotação, mas tinha também um significado. Ou seja, se você começar a ler a Bíblia a partir dos nomes dos homens e mulheres que estão listados na Bíblia e dos personagens bíblicos, você pode ter certeza que vai encontrar muito conteúdo, vai encontrar muita riqueza de detalhes a partir dos nomes, tanto dos personagens, tanto quanto que aqueles que estão listados aqui. Isso é muito interessante. Então, quando nós olhamos o nome de Débora, Débora significa abelha. Uma outra coisa interessante dentro do Alcomé, já que nós estamos falando de abelha, né? É que a abelha, como ela não come o mel, ela na verdade produz. E como que ela produz o mel? Ela produz o mel através do néctar e do pólen. O pólen é aquilo que ela vai buscar na flor e vem agarrado nela, ela produz e vem, né? O pólen fica bem grudadinho nela. O néctar, ela suga das flores. Olha que interessante. Existe um mistério muito profundo na produção de mel. Uma outra coisa interessante é que dentro de uma colmeia não tem simplesmente zangão, tem faxineira, tem abelhas operárias. Eu passo rapidamente só para dizer a você, quem sabe aguçar a tua curiosidade, para que você possa estar depois fazendo uma pesquisa mais abrangente a respeito principalmente de colmeia e como é a produção do mel. No mundo que nós estamos vivendo de muito fel, no mundo que nós estamos vivendo onde está cada dia mais se destilhando fel por alguns déspotas, por a tirania de alguns, por alguns narcisistas que estão campeando e até imperando, nós precisamos que Deus levante pessoas com esse perfil, com essa personalidade de Débora. Débora era uma mulher que Deus levantou em um tempo de crise. Eu quero acreditar que nesse tempo de crise, esse tempo de guerra, esse tempo de conflitos, principalmente no leste da Europa, quando nós estamos vendo cada dia os jornais nos mostrando, né, aquela situação drástica e, por que não dizer, dramática que está acontecendo ali. Eu quero crer que Deus vai levantar alguém nesse tempo. Sempre Deus levantou. Se nós estudarmos a Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial, a segunda também, sempre Deus trabalhou para que a sua igreja pudesse prosperar. Eu creio que nós estamos vendo sinais do fim, mas ainda não é o fim. Eu creio que existe ainda alguma coisa para acontecer. Eu ainda creio num grande avivamento. Eu ainda creio que Deus vai levantar profetas nesse tempo de crise. Assim como levantou nesse 7º livro que eu estou narrando nesta noite, que é o livro de Juízes. Deus levantou num período em que os amorreus, os amalequitas, os heteus, os povos do Oriente faziam uma coalizão para atacar o povo de Israel. É sempre assim. Quando o povo começa, por exemplo, a enfraquecer em uma dimensão, o inimigo sabe muito bem, ele vem no percalço e procura as fraquezas, porque ele sabe muito bem que a igreja, quando está de joelho, que o povo de Deus, quando está consagrado, que o povo de Deus, quando está buscando a face do Senhor, que o povo de Deus, quando está adorando, o povo de Deus, quando está intercedendo, etc., esse povo nunca, jamais será vencido. Por essa razão, nós precisamos cada dia mais buscar a presença de Deus e pedir ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra, mas que essa palavra seja uma palavra representativa como o mel, porque o mundo está cheio de fel. Eu queria tanto abrir também outros parênteses para falar um pouco sobre, em alguns lugares que existe muito fel, muita mágoa, muito rancor, muita amargura e muitas dores. Mas eu deixo isso para, quem sabe, um outro tempo, né? Para a gente voltar aqui, para a gente meditar mais sobre isso. Então, o primeiro segredo do sucesso da vida de Débora estava no seu nome. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, da Belita Gonçalves, Roberto Reis, que está aí, a Belita Gonçalves, né? E eu acredito que aqueles que vão estar visualizando posteriormente também esta mensagem, que Deus possa abençoá-los poderosamente e abundantemente. O segundo segredo do sucesso da vida de Débora está, primeiro, no seu nome, o significado do nome. Procure descobrir o significado do seu nome. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui esse leque nessa mensagem para dizer àqueles que porventura, por exemplo, quem sabe você gosta, você tem uma vocação para aconselhar, aconselhe sempre os jovens que vão estar despertando amor em alguém, os jovens que vão estar enamorando alguém, os jovens que posteriormente vão casar com alguém. Procure
aconselharam dizendo: qual é o significado do nome da tua futura esposa ou do teu futuro esposo? Isso é importante. Nos tempos bíblicos não poderia colocar qualquer nome. Os nomes, eles eram... Eu gostaria que você, se pudesse até anotar isso, para depois você ajudar alguém que precisa, ou quem sabe anotar nas tábuas da sua mente, do seu coração também. Tem pessoas que têm uma mente fotográfica, né? Então guarde bem isso que eu vou te dizer. Todos os nomes dos personagens bíblicos listados dentro dos 31.173 versículos eram pessoas que tinham, por exemplo, já alguma experiência efetiva no que estava ocorrendo naquele tempo presente. Mas o nome também, ele trazia no bojo daquela pessoa que eu possuía, ele trazia uma perspectiva de progresso. Mas não era simplesmente uma perspectiva de progresso. O nome também trazia uma perspectiva, por exemplo, não só de progresso, mas de futuro. Mas não era só disso, era também de prosperidade. Olha só que legal, que lindo que era aí. A pessoa... Por isso é que Jacó lutou para que trocasse o seu nome e teve êxito no Val de Jaboque. Por quê? Porque o nome dele significa aquele que segura o calcanhar. Todos nós sabemos que Jacó teve 3 fases. A primeira fase foi quando ele entrou nesse mundo lutando, brigando já no ventre da sua mãe. A segunda fase, ele viveu enganando. E a terceira fase, ele terminou bem. Ele terminou adorando. O importante não é como se começa uma vida. O importante é como terminamos, como vamos terminar, como terminamos a nossa jornada, o nosso jornadear aqui. Então, guarde bem para que você possa fixar isso bem no seu coração. Não importa as lutas momentâneas, as circunstanciais que estão acontecendo agora. O importante é o teu futuro. O importante é o teu término da tua jornada. Se você terminar como os homens da Bíblia, que são extraordinários porque alguns começaram bem e terminaram bem, mas alguns passaram por, eu vou usar uma expressão aqui bem corriqueira, por maus bocados, mas não desistiram, perseveraram e foram fiéis até o fim. Então, o segundo segredo do sucesso da vida de Débora é que ela era profetisa. Guarde bem essa palavra, profetiza. Eu gosto das vírgulas na Bíblia porque as vírgulas quer dizer, espere um pouquinho. Deus quer nos comunicar alguma coisa com essa vírgula, ou seja, não sejais ansioso, aguarde um pouquinho, porque essa vírgula aqui que está aqui, não sei se na sua Bíblia está assim, na minha está assim, Débora, vírgula, profetiza, vírgula. Eu quero falar um pouco sobre profecias. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão brincando de profetizar, isso mesmo. Aconteceu pela ocasião da pandemia, por exemplo, de um senhor que se diz, ou se auto-intitulou como profeta, ou às vezes, quem sabe, era até profeta mesmo, mas naquele momento Deus não mandou falar. Esse é um outro problema dos dias atuais, quando nós precisamos entender quando Deus está mandando falar. Isso é muito sério, porque para mim saber quando Deus quer falar através de mim, eu tenho que esvaziar de todos os meus pensamentos subjetivos. Todos os meus pensamentos subjetivos. Porque eu posso usar a minha imaginação. E eu, às vezes, até quando eu vou pregar ou ensinar em algum lugar, algum evento, eu digo sempre para o plenário o seguinte: eu vou usar a minha imaginação. Você me permite? Porque Deus me deu uma mente para pensar. Deus me deu, eu tenho uma mente de Cristo, então eu preciso pedir permissão também. Eu vou usar a minha imaginação, eu vou fazer uma conjectura. Isso é muito sério. Eu não posso falar que Deus está falando quando eu estou usando, por exemplo, algum sentimento, alguma emoção, alguma falta, alguma projeção que está embutido na minha mente. Eu já vi muito isso. Às vezes ele tinha até boa, por exemplo, intenção. Tem profetas que têm boa intenção, mas não obstante a isso, ele usa a sua imaginação. Olha só, tem profetas que têm boa intenção, mas às vezes ele usa a sua projeção. Tem profetas que têm boa intenção, mas às vezes ele usa as suas faltas subjetivas, emocionais, psíquicas. E isso tem levado a obra de Deus sofrer na terra. Isso é muito sério. Então, eu preciso saber quando são pensamentos meus subjetivos, mas eu preciso saber também uma das coisas: se é simplesmente um pensamento meu ou se Deus realmente está falando. E aí você poderia me perguntar assim, mas como que eu sei quando é que Deus está falando e quando são pensamentos subjetivos meus? Primeiro, toda vez que Deus fala. Eu já fui a algumas escolas bíblicas e de vez em quando a gente encontra com alguns novos convertidos que perguntam. Eu lembro da minha filha uma vez que perguntou: pai, o senhor disse que ouve a voz de Deus. Como é a voz de Deus? E às vezes a gente precisa ajudar os novos convertidos nesse quesito, nesse dilema. Né? E aí
E eu disse para ele assim, olha, toda vez que Deus fala, Deus sempre fala para prosperar. Toda vez que Deus fala, Deus sempre fala para subir. Toda vez que Deus fala, Deus sempre fala para marchar. Toda vez que Deus fala, Deus sempre fala para prosperar. Toda vez que Deus fala, Deus sempre fala para prosseguir, etc, etc. Eu não preciso falar quando o diabo fala, porque primeiro que eu não estou aqui para trazer nenhuma mensagem dele. Né? Tem gente que é formada em demonologia. Eu não, Deus me guarde, Deus me defenda. Eu sou formado em teologia, não em demonologia. Mas a gente sabe, a voz do diabo, toda vez que o diabo fala, ele fala para descer. Toda vez que o diabo fala, ele fala para entenebrecer. Toda vez que o diabo fala, ele sempre fala assim, pula do pináculo do templo, desce da cruz. Isso é a voz do diabo. Então não é tão difícil você saber quando é os seus pensamentos subjetivos, quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo. Eu o aconselho a você a estudar ao longo da Bíblia quando Deus fala. E, quem sabe, se Deus me permitir, numa outra ocasião eu venho falar aqui só quando Deus falou, ou quando Deus falava, ou quando Deus está falando. Ok, então vamos lá. Profetiza. A profecia ela tem 3 tempos muito importantes. O primeiro tempo da profecia é o tempo de exortar. Quando a gente pega a palavra exortar, nós não estamos falando de exortar porque alguém tem um chicote ou a zorrague de Deus, ou de Jesus, ou do Espírito Santo. Todas as vezes que nós falamos ou exortamos, nós estamos dizendo para aquela pessoa que Deus a ama e que o Senhor vai exortar a permanecer no caminho. Deus vai exortá-la a continuar no caminho. Deus vai exortá-la a perseverar no caminho, etc. Então nós precisamos entender, o primeiro gume dessa espada que nós estamos falando, dentro da profecia, é exortação. Depois da exortação, nós precisamos entender que existe o outro gume que é edificação. Edificação é uma palavra do original do grego que significa colocar tijolos sobre tijolos. Edificar, construir. Então a profecia, ela precisa ter esse cunho. Ela precisa ter essa matiz. Ela precisa ter essa inclinação, essa vocação de construir. Deus, o Deus que me exorta, é o mesmo Deus que também me edifica. Mas não é somente isso, existe um outro tempo da profecia. O outro tempo da profecia é a consolação. Todas as vezes que nós vamos ver pseudos profetas, nós vamos ver que quando a gente peneira a profecia dele ou dela, se não passa, principalmente nesse crivo, não tem base bíblica, então é espúria e nós não podemos aceitar. Mas quando nós olhamos para ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver uma coisa interessantíssima aqui. É que o mesmo Deus que exorta é o mesmo Deus que ao mesmo tempo edifica e não é o mesmo Deus que consola? Que coisa linda! Louvado seja o seu nome para todo sempre. Isso é muito importante, nós observarmos quando é que Deus realmente está falando. A Bíblia está dizendo que Débora, ela era profetisa. Eu quero louvar a Deus pelas profetisas que ainda tem nos nossos dias. Eu sei que tem muitas mulheres de Deus. Eu sei que tem mulheres sérias, usadas por Deus. Mulheres que, na verdade, têm uma mente escaneada pelo Espírito Santo. Mulheres que não têm simplesmente pensamento nas suas faltas cotidianas, mas mulheres que recebem de Deus através da sua comunhão, elas recebem da parte de Deus mensagens de Deus. Deixa eu usar um pouco aqui sobre profetas e fazer alusão a um grande profeta do Antigo Testamento, Isaías. Naquele tempo, ele não era somente profeta porque vaticinava. Não, ele era profeta porque também era vidente. E quando nós falamos de vidente, eu penso que isso é muito importante para os nossos dias atuais. O que é um vidente? Eu estou falando vidente no tempo bíblico, eu não estou falando do vidente desses dias atuais. Aquele tempo, o vidente era alguém que via o cenário daquilo que estava falando. Olha que coisa linda! Ele via todo o cenário. Por exemplo, Isaías capítulo 53, quando você estuda o original que está escrito ali, ele viu todo o cenário da cruz. Gente, isso é simplesmente fenomenal. O profeta messiânico, ele é messiânico porque ele fala, por exemplo, nos 66 capítulos, nos 33 ele trata do passado e nos 33 ele trata do presente, do futuro, melhor dizendo, daquilo que ia acontecer. E ele trata no capítulo 53 da crucificação como vendo todo o cenário. Então, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha, por exemplo, não somente uma obrigação, mas a vocação de profetizar vendo. Isso é muito interessante.
Parece que eu vejo ele sendo arrebatado, tendo um arrebatamento de espírito naquele momento e vendo o cenário da crucificação, que ia acontecer mais de 700 anos depois, porque 700 anos depois Jesus nasceu, 730 anos aproximadamente. Isso é muito lindo a Bíblia. Por que eu amo a Bíblia? Quem me conhece sabe que eu jamais deixei a palavra de Deus. Eu sempre estive olhando de perto a palavra de Deus e analisando a palavra de Deus. Uma outra coisa interessante que nós observamos aqui é que esta mulher, ela era profetisa. Eu quero aconselhar a você, minha irmã, que profetize. Quando você fala para os seus filhos, você está profetizando. Qual é o cunho da mensagem que você está dizendo para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para a sua geração? Você é uma profetisa? Ou simplesmente você fala aleatoriamente, jogando palavras ao ar? Eu vejo uma irresponsabilidade muito grande quando as pessoas não sabem o peso da sua palavra. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta de tudo que nós pronunciarmos aqui. Mas a Bíblia diz também que quando os profetas profetizavam, Deus tanto assinava embaixo, eu vou usar essa expressão, ou seja, Deus aguardava que os profetas falavam para ele fazer cumprir a sua palavra. Isso é muito sério. Então, quando eu falo, quando eu profetizo, quando eu falo dentro da minha casa, quando eu falo com ira, quando eu falo por um tipo de emoção que está enraizada, que está no meu recalque, no porão da minha alma, o que é que acontece? Acontece que quando eu falo através do meu recalque, eu posso estar profetizando também. Então os profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados de videntes porque eles profetizavam vendo aquilo acontecer. Era muito forte. E o profeta Isaías viu todo o cenário da crucificação, conforme o capítulo 53. A Bíblia diz que Débora profetiza, ou seja, esta mulher, além de juíza, além de ter esse sucesso porque tinha um nome que tinha um significado de abelha, ela também era uma profetisa. É um tempo de nós profetizarmos, mas profetizarmos com responsabilidade. Não profetizarmos porque temos raiz de amargura ou de mágoa ou de ódio. Lembrando que toda bênção passa pelo abençoador. E todo ódio também, essa água suja, inoculada, passa também por aquele que profetiza. Se o tempo é de crise, profetize vitória. Se o tempo é um tempo circunstancial no qual você está passando por algumas coisas que não entende e nem subentende, profetize baseado na palavra de Deus. Deus sempre cumpriu aquilo que os profetas vaticinaram e profetizaram dentro do seu tempo determinado. Nós precisamos aguardar. É claro que existem profecias que demorou, como eu disse aqui, do profeta messiânico Isaías, 700 anos. Mas a profecia não pode ser baseada dentro de um pensamento meu subjetivo. Então eu preciso saber quando é que Deus está falando. E para saber, como eu já disse, repito, você precisa saber, através da Bíblia, quando o diabo fala, quando Deus fala e quando são simplesmente as suas imaginações e os seus próprios pensamentos. Profetiza. Se você profetizar, o próprio Deus, profetizar baseado na Bíblia, profetizar baseado naquilo que nós estamos falando, analisando hoje conscientemente, com certeza a sua vida mudará a partir de hoje. Não é profetizar para que o outro não tenha sucesso, para que o outro tenha problemas. Não, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando baseado na palavra de Deus. Débora era profetisa. O tempo de Débora era um tempo de crises. O tempo de Débora era o tempo dos juízes, mas era um tempo de crise. Era um tempo em que as pessoas, principalmente Israel, semeavam e não podiam colher, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas fazem mal que aos olhos do Senhor e começam a colher, porque existe uma lei que corta o universo. Eu gosto das duas, mas eu vou falar de uma. Existe uma lei que corta o universo chamada semeadura. A do sacrifício também, mas só da semeadura que eu vou falar aqui. Esta lei, ela é opcional para a pessoa que semeia, mas é obrigatória porque quem semeia tem que colher.
Isso é um fato. Se você puder compartilhar essa live, eu te agradeço muito. Se você puder dar os likes aí, aqui é like, né? Eu faço mais live no TikTok, aqui eu estou ainda perdido. Essa é a quarta live que eu estou fazendo aqui nessa plataforma, dentro do meu perfil. Então, o que nós observamos aqui, por exemplo, é que o segredo do sucesso de Débora, primeiro, no seu nome, o significado do nome. Segundo, ela era profetisa. Mas tem uma outra coisa. Como eu disse que nós temos que respeitar as vírgulas, a Bíblia diz assim, mulher de Lapidote. Aí eu entendo uma outra coisa que está inserida dentro desse texto. É que a Bíblia não é machista. Se é Débora, lógico que era uma mulher. Será que tem alguma redundância aqui? Mas mulher de Lapidote, 2 vezes? A Bíblia está combatendo o lesbianismo aqui. Olha só que coisa interessante. Débora, vírgula, profetiza. Mulher de Lapidote. Ou seja, ela tinha um esposo. Eu quero abrir mais um parênteses para explicar alguma coisa relacionada a isso. Eu sei que existem muitas missionárias que andam por aí, louvado seja Deus pela vida delas. Mas a Bíblia diz que Débora era uma juíza, ou seja, ela tinha suas atribuições. Débora, além de ser uma juíza, ela tinha suas atribuições também lá dentro do fórum. Ou seja, ela estava delegando dentro do fórum, ela estava distribuindo, ela estava, na verdade, trabalhando ali. Mas não era só isso. E eu vejo uma coisa interessante na vida de Débora, e esse é um dos segredos que eu vejo aqui. Ela administrava o seu tempo. Nos tempos que nós estamos vivendo, como é difícil as pessoas que querem... Eu conheci um rapaz agora, não cito o nome dele, e ele, com 3 empregos, parecendo aquele pai daquela série, né, chamada Chris, com 3 tipos de emprego. Eu falei assim, ó, dentro da psicanálise se chama workaholic. É quando você está fugindo de você. Eu falei, para de correr, para de fugir de você. Porque o dia tem 24 horas. E nós precisamos entender, por mais que você trabalhe esforce 8 horas, porque existe o tempo de descanso. Quando nós olhamos para o tempo, a Bíblia cita em Eclesiastes, capítulo número 3, 28 vezes sobre o fator tempo. Tempo de afastar, tempo de abraçar, tempo de paz, tempo de guerra, 28 vezes. Nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos administrar o tempo para as coisas mais efetivas e brilhantes dessa vida. Toda pessoa de sucesso é uma pessoa que administra o seu tempo. Tem tempo de trabalhar, mas se você não quer ter Alzheimer no futuro, procure descansar, procure dormir bem. Se você quer, na verdade, amanhã ter uma pressão de 12/8, procure descansar, procure dormir bem. Por quê? Porque o próprio mundo já nos traz muita pressão. Por mais que você tenha mais de uma atividade, como tinha Débora, procure administrar as suas atividades. Todas as pessoas que eu conheci, que estão hoje muito doentes, eram pessoas que não remiam o tempo, que não administravam o seu próprio tempo, que queriam fazer todas as coisas pensando que na sua prepotência eles eram deuses para administrar algumas coisas que não são pertinentes para a vida. Então administre bem o seu tempo. Esta mulher, ela era mulher de Lapidote. Como eu disse na etimologia dos nomes, todo nome tem um significado. E o nome de Lapidote também tem um significado. Você conhece alguém com esse nome? Você que me dá a honra de estar comigo aqui nessa live? Lapidote? Você conhece alguma jovem que está procurando um lapidote para namorar, para despertar amor? O nome Lapidote significa coração iluminado. Hoje as jovens procuram muito algumas pessoas que, na verdade, não têm tanto significado quando nós estamos falando de um nome. E o nome de Lapidote significa coração iluminado. A geração é outra, eu sei. Bauman já está dizendo que a geração é a geração líquida, aquele filósofo polonês. Em contrapartida, nós precisamos entender uma coisa interessante aqui. Débora tinha um significado do seu nome, mas Lapidote tinha um significado. Lapidote não tinha a vocação, não tinha a inclinação que Débora tinha, porque Débora era uma juíza. Débora tinha que despachar no fórum. Mas a Bíblia está dizendo que esta mulher, ela era uma mulher responsável também com seu esposo, ou seja, ela tinha um marido. Ela tinha que voltar para casa para cuidar. E como eu estava falando, existem algumas mulheres, por exemplo, que saem pelo mundo e não querem importar com os homens que deixou para trás. Com o homem, melhor dizendo. Com seu esposo, que eu estou dizendo. Com seu marido. Eu conheci algumas pessoas assim, que diziam, eu sou profetisa, eu sou a mulher profeta. Eu nasci para profetizar e viajar pelo Brasil, pelo mundo, onde quer que o Senhor me leve. Mas tinha uma coisa interessante. Quando voltava,
muitas delas perderam o seu casamento. Então, esse tempo, que é um tempo, o Dia Internacional das Mulheres, eu estou passando para trazer uma reflexão sobre a vida de Débora e o sucesso da mesma que vem através desse texto bíblico. Juízes capítulo 4, versículo 4, recapitulando para você que está chegando, gratidão pela Nilza, gratidão pela Maria Aparecida, pela Nilza Ribeiro, pela Nova Floresta que está também aqui, entre outros, e aqueles que posteriormente vão ver esse estudo bíblico. Tá? A minha live geralmente é de estudo bíblico, tá? Eu acho que a gente vai ficando com o cabelo branco, para de gritar. Aí a gente começa mais a dar estudo bíblico. Mas a Bíblia diz o seguinte, olha que interessante, mulher de Lapidote. Que nós possamos aconselhar a juventude, dizer assim, procure alguém que não tenha outros adjetivos senão o coração iluminado. Quanto vale um homem do coração iluminado? Porque muitos homens estão com o coração em trevas. Não é fato o que eu estou dizendo. Quanto vale uma pessoa do coração iluminado? E eu queria abrir um leque para mostrar para você o significante de um coração, ou o significado, não vou falar do significante, porque o significante vem antes. O significado de uma pessoa que tem um coração iluminado. Toda pessoa que tem um coração iluminado é uma pessoa de sucesso. Toda pessoa que tem um coração iluminado, ela não responde aleatoriamente às outras pessoas, ele pensa primeiro, ele medita primeiro. Toda pessoa do coração iluminado é uma pessoa que sempre está olhando para o futuro, mas contemplando muito bem o presente. Toda pessoa que tem o coração iluminado é uma pessoa que sempre está olhando além das fronteiras, porque o olhar dele alcança como águia além das fronteiras. Mas ao mesmo tempo, esta pessoa, ela está com os pés firmes porque tem maturidade espiritual. Quanto vale um homem, um jovem? Quanto vale uma pessoa? Ele vale o grau da sua maturidade. Quanto vale, por exemplo, uma fruta boa? Ela tem que estar madura. E um homem, quando está no ponto, ele tem que ter maturidade. O que é maturidade? É quando eu posso assumir responsabilidades. Alguém às vezes me pergunta, eu saio às vezes para dar palestra e alguém me pergunta assim, pastor Edivaldo, eu queria que o senhor falasse para mim o seguinte, quando é que fulano de tal está pronto para namorar? Eu disse assim, olha, a infância, a primeira infância é, na verdade, até os 8 anos. A segunda infância termina aos 12. A juventude termina aos 40. A adolescência termina aos 25. E aí eu digo, qual é a idade que é a idade sensata para você despertar amor em alguém? Olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo Lapidote. O nome Lapidote, repetindo para aqueles que estão chegando, gratidão por você que está curtindo, você que está aí, né? Você que está chegando, Gilberto Júnior que está assistindo, gratidão a todos vocês aí do fundo mesmo do Marrite aqui. Veja bem, este homem tinha um coração iluminado. Eu trouxe alguns adjetivos de um homem que tem um coração iluminado. É diferente de uma pessoa que só tem a mente iluminada. O homem que tem um coração iluminado, quando eu falo de coração, eu não estou falando do músculo que é do tamanho da minha mão. Todo o coração é do tamanho da nossa mão, da minha mão, da sua mão. Você olha para a sua mão e vê o tamanho do seu coração. Eu não estou falando desse músculo que bate 70 vezes, ou por segundo, por minuto, melhor dizendo, 110 mil vezes por dia. Será que eu estou certo? Não, eu não estou falando só desse músculo. Eu estou falando do espírito. Uma mulher como Débora, quem sabe se fosse jogar, ela fala assim, acertei sozinha na Mega Sena. Não. Deus colocou no caminho daquela mulher para que ela pudesse ter sucesso, porque o casal só tem sucesso quando os dois estão dentro da mesma visão. Toda visão gera uma provisão. O propósito dela está inserido aqui. Eu não entro no tempo do propósito porque não dá tempo, senão vai ficar muito longa a mensagem. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui, que o sucesso de Débora não estava justamente porque ela tinha uma inclinação para profetizar. Sim, também, mas não era só isso. Ela tinha um homem do lado que tinha o coração iluminado. Todo homem que tem o coração iluminado, ele tem sabedoria para prosseguir. Todo homem que tem o coração iluminado, ele tem maturidade para decidir. Todo homem que tem o coração iluminado, ele tem o DDD de Deus. Você quer anotar? Na próxima vez que você vir na minha live, traga caneta e papel. Porque eu passo a maioria do meu tempo estudando, para trazer conteúdo para vocês aqui. Todo homem que tem o coração iluminado, que não tem, e se ele tem o coração, um dos principais órgãos do corpo que dá vida é o coração. Então eu estou falando da vida plena, vida abundante.
ele tem, primeiro D, direção de Deus. A segunda coisa, o segundo D, que é o DDD que eu estou falando, né? Eu estou vendo algumas pessoas da área 38, eu estou na 31, mas é o DDD, quer dizer, descagem direta à distância. O DDD significa descagem direta à distância. Guarde bem isso. Toda pessoa que tem o coração iluminado, que é de futuro, ele tem direção. Segundo, o segundo D, ele tem decisão. Não é possível uma pessoa que está namorando 8 anos com a menina e diz assim, eu não sei ainda se eu vou casar. Está faltando decisão. Não é possível uma coisa dessa. Aí eu acho que ainda não é ele o escolhido ou ela a escolhida. Eu estou falando por experiência própria. Quantas são as pessoas que já pagaram um alto preço por isso? Por ficar vendo o tempo passar, ver o passatempo do tempo, não entendendo que um dia Deus cobrará restrita conta de tempo e quando for fazer conta, falta tempo. O tempo é precioso, querido. Leia a Bíblia sobre o fator tempo. É tão interessante quando a gente estuda a Bíblia. Se eu for estudar a Bíblia só sobre o tempo, você vai encontrar... Eu só cito o capítulo 3 de Eclesiastes 28 vezes sobre o tempo. E você dá para fazer um mergulho ali dentro. O terceiro D. O primeiro D. Quem está me ouvindo bem? Será que pode deixar na barra de rolagem aqui embaixo? Aqui? Eu estou te ouvindo bem, pastor Edivaldo. Deixa para mim aí para ver. Está me ouvindo bem? Primeiro D, direção. Segundo D, decisão. Terceiro D, esse é forte. Todo lapidote tem o DDD de Deus. O terceiro D que eu vou te entregar aqui como a senha para o seu sucesso é determinação. Se você é uma pessoa determinada, não interessa, não importa o que está acontecendo hoje. Nilza está me ouvindo bem. Obrigado, Nilza. Gratidão por você estar aí. Gilberto, eu estou te ouvindo bem. Então coloque para mim aí se você ouviu bem. DDD significa... E coloca o restante. Todo lapidote que tem o coração iluminado, ele tem direção. Pastor Edivaldo, me explique como que é para mim ter direção, o que é necessário? Para mim ter direção, eu preciso de ter sensibilidade do Espírito de Deus. Olha só. Para mim ter direção, eu preciso de ter sensibilidade do Espírito de Deus. Por que eu digo isso? Porque existem alguns crentes que estão vivendo em um redemoinho, que não sabem ainda o que querem. Eu vou fazer uma outra live aqui, trazendo as 5 perguntas mais importantes que se faz para a vida. Você não me segue lá no TikTok? No TikTok eu faço. Hoje eu já fiz live no TikTok. Mas o TikTok é outra nação, né? A nação tiquitoniana é outra. Mas é interessante eu pensar sobre isso. As 5 palavras mais importantes para a vida. Guarde isso aí que eu vou trazer um dia desse. Para mim ter um coração, que eu sei que uma pessoa tem um coração iluminado, eu descubro nessa pessoa se ela tem direção. Ela não é num redemoinho que começa no norte e termina no sul. Uma outra coisa interessante de uma pessoa que tem um coração iluminado é que ela tem decisão. E para ter direção precisa de ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas para ter decisão tem que ter sabedoria. E a Bíblia está repleta de texto. Tiago capítulo 1, versículo 5. Maria Aparecida, que benção que você está aí. Seja bem-vinda. Então o que acontece? Olha só que interessante. Decisão. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar para você que precisa decidir alguma coisa na sua vida. Algumas decisões nossas, elas não são muito bem feitas. Às vezes por causa da ansiedade, às vezes não é tão ansioso, mas eu tenho um traço de personalidade. Isso é o meu livro que eu estou escrevendo agora, tá? As facetas da personalidade. Então eu vou falar pelo que eu estou pesquisando e vai ficar um negócio rico demais. Uma riqueza de Deus que Deus está me dando, tá? Através, é claro, desse monte de livro que eu tenho que estudar. Às vezes, por causa da faceta da minha personalidade, por exemplo, Hipócrates, ele trouxe, por exemplo, os 4 temperamentos, que é fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Melancólico, colérico, sanguíneo, os 4. Hipócrates
Hipócrates é aquele gênio do ocidental que viveu há 2.500 anos atrás e já falou que a comida tinha que ser o nosso remédio. Né? Estão dizendo aí que essa cantora famosa que morreu aí, por de tanto tomar remédio, os rins secaram. Porque esses comprimidos, essas pílulas, essas drogas, elas fazem isso mesmo. Muito cuidado com o que você toma. E para a gente ter saúde, nós sabemos que tem que tomar no mínimo aí. Quem mora na Vaza da Palma, né, Nilson? Uns 5 litros de água. Então vamos lá. Por causa da faceta da minha personalidade, eu posso ser uma pessoa descomedida e impulsiva. Eu sei que é difícil falar isso numa pandemia que nós estamos vencendo, porque algumas pessoas tiveram situações drásticas por causa da pandemia e perdas praticamente quase que irreparáveis. Alguns teve perdas irreparáveis porque perderam seus entes queridos. Mas eu estou falando daquela situação de decisão, quando você precisa decidir e não consegue decidir. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa que quer decidir, mas não consegue decidir, porque ela tem um grau de neurocentrismo. Anote isso aí. Você já viu que tem pessoa que fala assim, não, você está com muita preguiça, levanta e vai para a academia, e a pessoa não consegue fazer aquilo. Ela não consegue decidir na sua vida a respeito desse assunto que nós estamos falando, que se torna um dilema, porque ela tem um grau de neurocentrismo muito grande. E outros graus que eu vou trazer depois na outra live aqui. É só para você ver. Às vezes é por causa da própria personalidade, mas às vezes por causa do ambiente que ela foi inserida, onde ela foi criada também. Eu deixo isso para uma outra live, tá? Que aí eu trago só sobre a psicanálise aqui, esses assuntos. Então, decisão. Existe um momento da nossa vida que nós temos que decidir, custe o que custar. E quando se trata principalmente no mundo espiritual, nós precisamos ser bem cautelosos nisso. Temos que decidir. Mas eu passo para o terceiro, que é o terceiro D, determinação. O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que começa algo e termina. Por exemplo, ela vai à faculdade e ela dá continuidade, não importando o processo, não importando a circunstância, não importando o momento, não importando as faltas, não importando a situação financeira, etc, etc. Ela vai até o fim, porque ela acredita que o maior é que está com ela. Toda pessoa determinada, ela é perseverante e por isso tem o coração iluminado. Eu estou trazendo alguma coisa aqui dentro do espectro de Lapidote, esposo de Débora, para você entender o sucesso dessa mulher. Imagina um homem desse, que tinha um coração iluminado, que enxergava não simplesmente com os olhos da razão, mas também até emocionalmente tinha equilíbrio. Hoje o que nós vemos de pessoa desequilibrada é muito grande. O desequilíbrio hoje, porque às vezes não adianta eu falar para o outro da minha circunstância, ele não entende porque ele é desequilibrado ou ela é desequilibrada. Então está faltando nesse tempo que nós estamos vivendo equilíbrio. Mas para a gente ser determinado, nós precisamos, tudo que a gente começa, nós precisamos chegar ao fim. Tu, porém, vai até o fim. Eu vou terminar. Acho que já dá tempo, deixa eu ver aqui quanto tempo eu estou aqui. Meu Deus, está faltando 17 minutos. Eu vou terminar. Conclusão. Débora, o primeiro segredo nós falamos que está no seu nome. O segundo segredo, ela profetizava e Deus a honrou como profetiza. Terceiro, ela era mulher de um homem, ou seja, ela cuidava desse marido. Mas a Bíblia diz que ela julgava a Israel naquele tempo. Eu quero que você entenda uma coisa, partindo para a conclusão. Deus só vai te usar dentro do tempo da tua existência. Não espere vir um novo evangelho, porque não vai vir. A Bíblia já está toda compilada. Deus está te dando um tempo. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, então. Deus está permitindo você viver em um tempo até difícil, um tempo de guerra, um tempo de conflito, um tempo de guerra no leste da Europa com a Ucrânia de Zelensky e a Rússia de Putin. Nós estamos vendo tudo isso em pleno século XXI. Os tempos são difíceis, os sinais estão aí da volta de Jesus, mas Deus me permitiu, eu e você, viver nesse tempo.
Deus me permitiu estar vendo tudo isso. Por quê? Porque existem algumas coisas que eu posso alternar circunstancialmente dentro desse tempo. Esse é o tempo que fez o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor, conforme o Salmo de número 118, versículo 24. Administre o seu tempo, eu volto a falar. Faça o que você puder dentro do seu tempo. Guarde o seu coração para esse tempo. Peça a Deus, Senhor, guarde o meu coração, para mim não pecar, porque eu sei que tudo podes, e os teus planos não podem ser impedidos. Que Deus venha te abençoar e que você venha entender que esse é o tempo que Deus está te dando como presente dele, como dádiva, para que você possa entender totalmente esse processo e prosseguir na tua jornada de cabeça erguida, entendendo que aquele que te fez viver esse tempo é o mesmo Deus que te dará força para vencer todas as circunstâncias desse tempo. Eu repito, esse é o tempo que Deus está te dando como oportunidade de você ser diferente. Nós não vamos ficar copiando ninguém, nós vamos ser diferentes porque eu sou único e você é único. Você quer que eu te prove que você é única? Déboras, profetisas que estão comigo aqui. E os profetas também, não sei se o Gilberto ainda está. Há uma identidade que Deus faz com que nós possamos entender que somos únicos. Primeiro, o nosso cabelo. Segundo, a nossa impressão digital. Terceira, a nossa voz. É a identidade que Deus não repete, que é minha, só minha. Eu sou único, isso é indivisível, está em mim. E Deus deu para você também, por isso que você é único. Então, nunca fique olhando para o espelho dizendo o seguinte: eu queria ser como fulano ou Beltrano. Ele está aí. Opa, Gilberto. Gilberto é pregador. Está pregando muito ainda, Gilberto? Você já me ajudou muito, né? Quando eu fui pastor em Datas. Então, veja bem. Este é o tempo. Administre o tempo. Entenda o tempo. Entenda o princípio do tempo. O plano do tempo, o propósito do tempo. Essa live vai ficar aqui, você depois quiser repetir ouvindo, quiser compartilhar também com as outras pessoas. Então o segredo do sucesso de Débora também é que ela julgava Israel naquele tempo. Porque quando o tempo dela acabou, aí entrou outro. Todos nós sabemos, por exemplo, que ali por volta, e aqueles que estudam, gostam de estudar, por volta do século XII a.C., antes dela, antes de Débora, foram os juízes de Israel, Otiniel, Eude e Sangar. Mas chegou o tempo dela. O que eu quero profetizar para a sua vida é que você ainda não tem noção. Quem sabe, a partir de hoje, você vai começar a orar: Deus, me ilumine o meu coração para me entender os teus propósitos. Eu estava numa igreja um dia desse e o irmão me perguntou: o que é o propósito? Eu falei: tudo aquilo que você tem muita raiva, você nasceu para fazer a diferença. Você tem raiva de uma coisa? Por exemplo, aquele jovem que tem muita raiva do político corrupto. É porque ele tem uma inclinação, uma vocação. Ele nasceu com o propósito de fazer diferente. Então vai e faça diferente. É o tempo da oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade e as oportunidades são raras. As oportunidades são únicas. As oportunidades podem ser até genéricas, às vezes até como decreto de Deus, mas nós não sabemos quando é decreto de Deus. Então, aproveite a tua oportunidade. A live de ontem, se não me falha a memória, eu preguei chegando, pois, a vez de Esther. Conforme Esther, capítulo 2, versículo 15, porque hoje, esses dias, é o Dia das Mulheres, então eu estou honrando, trazendo textos, fazendo referência às mulheres da Bíblia, né? E se amanhã, quem sabe, eu venho falar de Ana ou de outra, eu estava pensando em falar da mulher de Ló. Vocês já ouviram alguma mensagem sobre a mulher de Ló? A que Deus me deu? Deus só me deu. Eu acho que a cópia não está aí com ninguém, não. Os privilégios que aquela mulher perdeu, por ter olhado para trás, por ter perdido tempo com passatempo, por coração dela não ser iluminado, está preso em Sodoma e Gomorra. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, quando nós temos o nosso coração iluminado, nós sabemos distinguir a voz de Deus, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias subjetividades e a voz do inimigo.
E mais do que feliz, bem-aventurado é o homem ou a mulher que entende o plano do tempo, tem o coração iluminado para ter vitória plena. Vamos estar orando, falta 10 minutos, eu vou estar orando por você. Eu quero pedir que você que ainda não nos segue no canal, o link está aqui, eu deixei o link aqui, está aqui no Facebook, segue lá. Gente, não é fácil crescer no YouTube, tá? Não é fácil, eu tenho 92 pessoas lutando, eu preciso chegar a 1000. Você que está aí, se você entrar lá, os meus vídeos são de roteiros bíblicos que eu ponho lá, são vídeos curtos, porque o pessoal hoje não gosta de vídeo longo não, né? Gosta de vídeo assim rapidinho, porque 5 segundos já é uma eternidade para muitos aí. Ou geração imediatista, né? Mas fazer o quê? Então, se você se inscrever no canal, claro, lógico, evidente, você vai receber lá muito conteúdo bíblico. Eu quero orar pela sua vida, pedir a Deus que abra todas as portas, mas também a porta do entendimento, para que você entenda o tempo, se o tempo é de crise, se o tempo é de falta, se o tempo é o tempo de remir o tempo, de administrar melhor o tempo. Deus te dará sabedoria nesse tempo, para que o nome dele seja glorificado. Vamos orar? Você tem um pedido, quer deixar na barra de rolagem? Deixa aí na barra de rolagem. Eu quero pedir a Deus que abra os teus olhos mais, mas também ilumine o teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por todos e cada um. Eu sei que a humanidade atravessa momentos circunstanciais, momentos difíceis, momentos de agravo, momentos de dores, momentos de perdas irreparáveis. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o Deus que faz, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que é suficientemente capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Portanto, eu estendo as minhas mãos para abençoar os teus filhos, as tuas filhas, e pedir ao Senhor que faça aquilo que somente o Senhor sabe e pode fazer. Que o teu nome que vá à frente, o teu nome, Senhor, porque é o leão da tribo de Judá, o teu nome, Jesus, que é mais doce do que o mel, que o Senhor possa abençoar cada vida. E assim nós pedimos, agradecido, Senhor, por esse Dia Internacional das Mulheres, o qual eu saúdo a todas e a cada uma no teu bendito nome. E abençoo para que o Senhor dê sabedoria, graça e que elas possam, dentro das suas atividades, remir o tempo. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Querendo Deus, estaremos de volta com mais uma live, mais uma mensagem. Aguarde, fique atento. 22 horas aqui, tá? Às 22 horas aqui. Gilberto, Deus abençoe. Gratidão por estar aqui. Aparecida, Nilza. Tem mais alguém? Deixa o seu nome aí. Deixa eu despedir de você com a paz do nosso grande Rei Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Pessoal, compartilhe essa live. Envie aí para os seus colegas, seus irmãos, seus parentes, tá? Você que está deixando aí o dedinho aí, né? O joinha, o like. Like é inglês, né? Vocês são tudo chique, like. Ok? Deus abençoe abundantemente a todos e a cada um. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nilza, dê um abraço forte nele aqui, tá? Em nome de Jesus. Pronto, a live não quer que eu vou embora, não. O Facebook também. Ah, maravilha. Deus abençoe. Luiz Miranda, meu companheiro. Chegou na hora do amém, mas receba a vitória também, receba a tua bênção. No nome de Jesus. Travou aqui, eu estou tentando sair, não estou conseguindo.